Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta e borracha para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando a aula, e aquela informação que você está achando que é interessante, importante, você pode printar a tela e passar essas informações para o seu caderno. Tudo bem, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio. Estamos trabalhando, atomística. Então, em vídeos anteriores, nós já trabalhamos o conceito de átomo, os diversos modelos atômicos, esse processo evolutivo sobre o entendimento com relação ao átomo, os modelos atômicos, ok? E nós estamos abordando agora um tópico relacionado ao átomo que vamos chamar de eletrosfera, ok? Turminha, as reações químicas, elas acontecem a nível de eletrosfera, ou seja, com a transferência de elétrons. Nós já sabemos que na eletrosfera nós vamos encontrar os elétrons. Esses elétrons eles podem ser perdidos ou ganhos ou então compartilhados. E com isso você vai ter uma reação química, do ponto de vista convencional, certo? Então é importante compreendermos o comportamento do elétron dentro dessa eletrosfera. Então nós vamos apresentar um pouco mais sobre a eletrosfera, focando na distribuição desses elétrons. Show de bola, turminha? São muitas informações, então fiquem atentos. Vamos começar, turma. Primeiramente, a distribuição eletrônica em átomos neutros. Por que átomos neutros? Quem são os átomos neutros? Turminha, átomos neutros são aqueles átomos que vão apresentar a mesma quantidade de partículas, olha só, positivas e negativas. Quem são as partículas positivas? Os prótons. E as negativas? Os elétrons. Então, se o átomo apresentar, por exemplo, 10 prótons, 10 elétrons, nós podemos classificá-lo como um átomo neutro. Portanto, esses 10 elétrons eles vão estar distribuídos na eletrosfera, ok? A eletrosfera ela vai apresentar divisões que vamos chamar de níveis, e aqui eu estou trazendo para vocês os 7 níveis conhecidos para o maior átomo atualmente. Então, atualmente, para o maior átomo, são possíveis 7 níveis de energia, de 1 a 7, ou então 7 camadas eletrônicas. No entanto, essas camadas, esses níveis, eles ainda sofrem mais divisões, que vamos chamar de subníveis, ok? Então, a gente precisa distribuir os elétrons em níveis e subníveis de energia. Para isso, turminha, nós temos um diagrama, chamamos de diagrama de Linus-Pauling, certo? Os elétrons, eles estão distribuídos na eletrosfera em níveis e subníveis. Essa ocupação do nível subnível vai acontecendo do nível subnível menos energético para o mais energético. Turminha, vamos usar como analogia uma escada, tudo bem? A escada do seu prédio, por exemplo. Então, são vários degraus. O primeiro degrau, do ponto de vista energético, é o menos energético, certo? Aí você vai ocupando o primeiro degrau, e aí você vai subindo, segundo, terceiro e assim por diante, até chegar no último degrau, que seria o ponto com maior energia. Assim também os elétrons, eles vão ocupando os níveis e subníveis, inicialmente os menos energéticos para os mais energéticos. No entanto, em algumas situações, em alguns momentos, por exemplo, o elétron vai ocupar primeiro o nível 4, subnível S, para depois ocupar o nível
3 subnível D, certo? Então, ele vai para um nível mais elevado, depois volta, né, para um nível anterior. Por quê? Porque esse mais externo, do ponto de vista energético, é menos energético, certo? Então, para facilitar, o Pauling, ele estabeleceu um diagrama, que é esse que aparece aqui na tela, se você quiser printar, tudo bem. E aí, com esse diagrama, nós vamos ter essa distribuição dos elétrons em nível e subnível do ponto de vista energético, certo? As setinhas que vocês estão observando na tela, né, vai indicar o caminho. Então, começa com o nível 1, subnível S, aí depois, ó, nível 2, subnível S. Aí você vai para a próxima diagonal, pegando o nível 2, nível 2, subnível P, para depois o nível 3, subnível S, ok? Aí, olha só, 3P, 4S. Ó, terminou aqui no 4S. Vai voltar pegando quem? O 3D. Então, o 3D é mais energético do que o 4S, ok? Então, com esse diagrama, a gente vai conseguir fazer de forma correta a distribuição eletrônica para qualquer átomo, tanto neutro quanto carregado. Tudo bem? Aqui nós temos, ó, a quantidade de elétrons por nível. O subnível S comporta 2 elétrons no máximo, subnível P, 6 elétrons no máximo, subnível D, 10 elétrons no máximo, subnível F, 14 elétrons no máximo. E aqui, do lado, nós temos a quantidade máxima de elétrons por nível ou camada. Tudo bem, turminha? Então, o diagrama de Linus-Pauling, e com ele, né, a gente pode fazer a distribuição para qualquer elemento. Então, olha só, para o elemento ferro, né, o átomo de ferro. O átomo de ferro, ele tem número atômico 26, né, Z igual a 26, número atômico igual a 26. Tudo bem? Olha só, se não tem mais nenhuma outra informação, a gente vai subentender que esse ferro ele está no estado neutro. Estando no estado neutro, ele vai ter 26 elétrons. E como estão distribuídos esses 26 elétrons? Então, vamos lá. Ó. Primeiramente, 2 elétrons no nível 1, subnível S, né? 1s2. Depois, 2 elétrons no nível 2, subnível S, 2s2. Em seguida, 6 elétrons no nível 2, subnível P, 2p6. Aí, seguindo, olha só, vamos ter 2 elétrons no nível 3, subnível S, 3s2. Logo em seguida, 6 elétrons no nível 3, subnível P, 3p6. Aí, eu vou ter o 4s2, tudo bem? Parando no 4s2, turminha, eu tenho até agora distribuídos 20 elétrons. Para 26, faltam 6 elétrons. Bom, o último nível subnível será o 3D. Lembrando que o nível D ele comporta até 10, mas nesse caso, né, só há necessidade de 6 elétrons. Então, 3D6, ok? Então, essa é a distribuição eletrônica para o ferro no estado neutro dos seus 26 elétrons. E essa distribuição, né, ela fica facilitada quando a gente utiliza o diagrama de Linus-Pauling. Beleza, turminha? Bom, olhando a distribuição para o átomo de ferro, a gente percebe que a sua distribuição vai terminar no nível 3, subnível D. E aí, eu vou ter 6 elétrons nesse nível subnível, ok? A distribuição eletrônica, né, onde terminarmos, lá nós vamos ter os elétrons mais energéticos, porque o diagrama de Linus-Pauling ele vai obedecer, né, a ordem energética. Então, se fosse perguntado, né, quais são os elétrons, né, mais energéticos para o ferro, onde eles estão localizados? Eles estão localizados no nível 3, subnível D. Ok? Então, 3D6 são os elétrons mais energéticos para o ferro. Não são os mais externos. Ok? Os mais externos, volto aqui rapidinho à tela, os mais externos são os 2 elétrons do nível 4, subnível S, certo?
Eu posso até dizer que o nível 4 subnível S é a camada de valência, né? A última camada, ok? Agora, os mais energéticos é onde termina a distribuição eletrônica, 3D6. E quando eu olho essa nomenclatura, essa simbologia 3D6, né, o que eu posso interpretar? Ó, esse número grande, 3, ele representa o quê? O número 3 indica o terceiro nível de energia, ou seja, a camada M, o nível onde aqueles elétrons estão localizados, ok? A letra D indica o subnível de energia, né? O subnível energético. Então, os elétrons estão localizados no subnível D. O expoente, vamos chamar assim, o expoente, que no caso é o número 6, ele vai indicar a quantidade de elétrons presentes naquele subnível. Ok? Então, nível, subnível, quantidade de elétrons. O diagrama, mais uma vez enfocando, ó, o diagrama ele vai seguir uma ordem crescente de energia, certo? Uma ordem crescente de energia. Agora, uma distribuição eletrônica para íons. E quem são os íons? Os íons são os átomos, as partículas carregadas ou positiva ou negativamente, ok? Se for positivo, nós vamos chamar de cátion. Se for negativo, vamos chamar de ânion. Ele se tornou um cátion porque ele perdeu elétrons. O átomo tornou-se um ânion porque ganhou elétrons, ok? Vamos tomar como exemplo, turma, o manganês. Então, o manganês, inicialmente, ele tem, olha só, ele tem número atômico 25, então, inicialmente, ele vai ter 25 elétrons, né, no seu estado neutro. Fazendo a distribuição eletrônica para esses 25 elétrons do manganês, nós vamos ter essa aqui, ó, um S2, 2S2, 2P6, finalizando no 3D5. E até destaquei, olha só, o 4S2 é a nossa última camada, né, a camada de valência para o manganês, e o 3D5, né, o subnível mais energético, porque essa distribuição acontece na ordem de energia. Show? Aqui nós temos a distribuição por camadas, ok? Por camadas, então, 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda camada, 13 na terceira e 2 na última camada. Lembrando que os elétrons eles serão perdidos sempre na última camada. Ou perdidos ou ganhos sempre para a última camada. Agora vamos lá. Quando o manganês, né, ele perde 2 elétrons, ok? Ele vai se transformar no íon Mn mais 2. Né? Esse mais 2 quer dizer que mais perdeu elétrons, perdeu quanto? Perdeu 2 elétrons. Show de bola? E aí, quando eu faço a distribuição eletrônica, ok? O que vai acontecer? Os elétrons perdidos não serão, né, naquele mais energético. Será sempre na última camada. Então, se você comparar aqui, ó, na tela, turminha, então, o que acontece? Está faltando o 4S2. Compara com o slide anterior. Olha só, esse 4S2, ele desapareceu. Por quê? Porque esses elétrons da última camada, né, os 2 elétrons da última camada, eles foram perdidos. Então, a nova distribuição eletrônica passa a ser essa. Tudo bem? 1S2, 2S2, 2P6, ok? Então, com isso, nós vamos ter, olha só, essa distribuição agora por camadas, certo? E assim, né, nós vamos fazer a distribuição eletrônica nos íons. Agora, em vez de perder 2, né, se ele perder 4 elétrons, olha só a comparação, turminha, olha só a comparação. Então, perdemos elétrons aqui, ó, onde era 3D5, passa a ser 3D3, certo? Então, lembrando, os elétrons serão sempre os elétrons perdidos, né, da última camada eletrônica. Show de bola? Bom, em vez de um cátion que está perdendo elétrons, olha só, o enxofre. O enxofre, né, ele pode ganhar 2 elétrons.
tornando-se, né, o íon S2- ou S-2, né? Fique à vontade. Inicialmente, né, o enxofre ele tem número atômico 16, então ele vai ter 16 elétrons. Show? Então aqui nós temos a distribuição eletrônica desse átomo, desse enxofre no seu estado neutro, ok? Aqui estou enfatizando os elétrons da última camada, beleza? Agora, quando esse enxofre ganha 2 elétrons, então esses 2 elétrons eles vão para os elétrons da última camada. A última camada é a camada 3, no subnível 3p. Então, o que era 3p4 vai passar a ser 3p6, beleza? Vai passar a ser 3p6. Então, aqui nós estamos enfatizando que o enxofre está ganhando 2 elétrons. E a sua distribuição agora por camadas, ó, em vez de ser 6 elétrons na terceira camada, vai passar a ser agora 8 elétrons na última camada. 2 mais 6, 8 elétrons na última camada. Pegaram, turminha? Vamos agora fazer algumas questões para a gente poder entender melhor essa distribuição eletrônica, certo? Então, utilizando o diagrama de Pauling, né, e considerando o elemento químico tungstênio, né, símbolo W, de número atômico igual a 74, responda as seguintes questões. Olha só, qual a distribuição eletrônica do átomo de tungstênio por camadas ou níveis energéticos? Qual a distribuição por subníveis energéticos? Quais os elétrons mais externos e quais os elétrons com maior energia? Certo? Então, para isso, turminha, nós vamos utilizar o diagrama, certo? Como foi proposto, o diagrama de Pauling, ok? Então, com esse diagrama, nós vamos ter a exata distribuição, a distribuição correta para qualquer elemento químico. Principalmente, turminha, elementos maiores, né, com muitos elétrons. Então, com muitos elétrons, aquela situação de você estar no nível energético, no nível subnível mais externo, e depois aquele nível subnível mais energético, né, essas situações elas vão estar ocorrendo. Então, a melhor forma de trabalharmos é com o diagrama de Linus-Pauling, certo? Olha só, então vamos lá. 2 elétrons no nível 1, subnível S. Aí nós vamos distribuindo os elétrons. Lembrando que o S cabe 2, o P 6, o D até 10 e o F até 14 elétrons. Então, nós vamos ter essa sequência. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lembrando, a quantidade de elétrons distribuídos vai ser o somatório dos expoentes. Então, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 18. Então, aqui já distribuímos 18 elétrons. E assim a gente vai continuando fazendo essa distribuição, beleza? O esquema final é esse aqui que eu coloquei para vocês aqui na tela. Com isso, turminha, olha só, a distribuição eletrônica por camadas. Então, é só pegar o quantitativo de elétrons e eu fiz até aqui, olha só, fiz logo aqui, ó, por camadas ou níveis, certo? Então, essa é a quantidade por camadas, só você pegando os elétrons do primeiro nível, do segundo nível. Essa é a distribuição eletrônica por subníveis, ou seja, a distribuição eletrônica do ponto de vista energético, ok? Então, essa é a sequência correta, tudo bem? Os elétrons mais externos são os 2 elétrons situados, ok? No subnível 6s. Porque se você observar aqui, o maior nível é o nível 6, subnível S, ok? Então, essa é a camada de valência, é a última camada do tungstênio, ok? Então, eu tenho 2 elétrons no subnível S. Os elétrons de maior energia, turminha, onde pararmos a distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica está parando onde? Terminando onde? Ó, no nível 5, subnível D. Então, esses 4 elétrons do nível 5, subnível D, são os elétrons mais energéticos. Show de bola, turminha? Então, é importante, né, fica a dica, você saber montar
esse diagrama de Linus Pauling, porque com esse diagrama você vai conseguir fazer a descrição para qualquer elétron. Show de bola, turminha? Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui, forte abraço, valeu!